Conforme dissemos anteriormente, aqui o plug, eu liguei a fonte. Este é um potenciômetro, onde eu utilizo a chave do potenciômetro para ligar e desligar a fonte. Liguei a nossa fonte. Aqui eu tenho um multímetro. Eu vou utilizar a parte de voltímetro para medir tensão alternada, que será a tensão de entrada. Observe. Eu vou medir a tensão nos dois pontos de entrada. Observe, vamos ver quantos volts eu tenho de entrada. Olha aqui, 124 volts aproximadamente. É a tensão de entrada, ou 110, seria 110, está entrando no transformador. Observe, aqui eu tenho a chave que liga, conforme você pode ver no esquema posteriormente, é o mesmo esquema que vimos anteriormente. O fusível faz a ligação, o primário do transformador. Então eu medi a tensão na entrada, você viu a tensão qual foi. Agora eu meço novamente a mesma tensão que está sendo aplicada no primário do transformador. É a mesma tensão, 125,4 volts aproximadamente. Na saída, vou medir a tensão numa parte do secundário, lá, 6 volts. Na outra parte do secundário, na outra seção, mais 6 volts. O total no secundário do transformador, o rolamento total do secundário, aproximadamente 12 volts. Aqui eu tenho o diodo retificador, sem o eletrolítico. Observe, o eletrolítico não está conectado, ele está desligado. Eu vou medir a tensão de saída. Observe, este é o ponto comum, olha aqui, o fio comum, que seria o terra, seria o massa, que nós já falamos. Ele serve de ligação comum para a saída da fonte, e out de saída, onde eu tiro a tensão de saída da fonte, a tensão contínua de saída. A ligação desse ponto de massa de saída, o eletrolítico negativo dele também ligado ali, a resistência de carga, RL, que nós chamamos de RL, e qualquer outra coisa. Além disso, a parte do transformador, o center tape do transformador, o tap do meio, vai ligado na massa. Observe, na mesma ligação que temos todas as ligações. É uma ligação que serve de comum ou referência. Eu meço a tensão de saída na carga sem o eletrolítico. Observe quantos volts, 5,3 volts. Se eu ligo o eletrolítico, como eu já disse, além dele filtrar, observe, a tensão sobe. Só que agora eu tenho que medir em corrente contínua, porque com o eletrolítico a tensão fica contínua. Observe quantos volts, aproximadamente 8,1 volts, aproximadamente, olha lá, 8 volts aproximadamente é a saída com o eletrolítico. Observe o LED, quando eu desligo o eletrolítico, olha o brilho do LED. Quando eu ligo o eletrolítico, o brilho sobe, dizendo que a tensão subiu. No multímetro, se eu ligo o eletrolítico, olha lá, se eu desligo o eletrolítico, a tensão cai. Observe para quanto? 2,73 volts aproximadamente, com o retificador meia onda. Se eu colocar mais um diodo, eu vou ligar agora o D2, de modo que o retificador, que era meia onda, se transforme em onda completa.
o outro diodo. Agora a tensão de saída com o capacitor eletrolítico, ela passa a 8,36 volts, como vemos lá. Se eu tiro o eletrolítico, o capacitor eletrolítico, a tensão passa a ser 5,50 volts. Então, como você vê, o capacitor eletrolítico, além dele filtrar a tensão de saída, que seria contínua pulsante, ele transforma ela em contínua pura. Eu vou medir a tensão sobre o LED, como eu já disse anteriormente, o LED só permite uma tensão de 2 volts. Olha lá, estou colocando o multímetro em cima do LED, olha a tensão, aproximadamente 2 volts. A tensão total de saída, para alimentar qualquer carga, é 8,38 volts. No LED eu tenho 2 volts e eu posso medir a tensão que vai cair sobre o resistor. Ele apresenta uma queda de tensão para proteger o LED. Já que o LED só funciona com 2 volts, eu não posso aplicar os 8 volts de saída. Então, lá, 6 volts fica no resistor e 2 volts no LED. Agora as formas de onda. Observe as formas de onda. Você não vai poder observar aqui as formas de onda, quer dizer, você vai poder observar as formas de onda, só não vai dar para observar os pontos que eu conecto. Os pontos serão aqueles que nós já vimos no esquema, são aqueles números que eu coloquei lá. Se você escrever, repito novamente, você escreve para mim, eu mando por e-mail os pontos de ligação com as tensões e as formas de onda. Eu vou colocar agora o osciloscópio, observem, o osciloscópio na entrada da rede, para ver a forma de onda lá. Observe a forma de onda de entrada. Essa é a forma de onda que nós temos, aquela onda senoidal que nós temos, observe lá. Semiciclo positivo, semiciclo negativo, a forma de onda de entrada, aquela tensão de 127 volts aproximadamente que tivemos na entrada. Eu coloco o osciloscópio também na entrada do transformador, na conexão do transformador. Você vê a mesma forma de onda. Agora eu coloco o osciloscópio, a ponta do osciloscópio, ligada no secundário do transformador. Uma parte do secundário, que eu tenho 6 volts, observe, a forma de onda caiu de amplitude. Eu aumento a amplitude, olha lá, a forma de onda é aquela senoide com semiciclos positivo e negativo que nós tivemos na entrada. Do mesmo jeito, num lado do transformador e no outro lado do transformador. Com o osciloscópio feixe simples, como você vê, eu só posso observar um lado do transformador. Eu posso agora, com esse osciloscópio feixe duplo, ligar também o outro lado, a ponta de prova no outro lado do transformador, só para observar, observe lá, as formas de onda, olha. O que aconteceu? O
que aconteceu foi que elas estão sobrepostas uma à outra. Observe ali, olha. Vendo? Observe que um lado do transformador apresenta o semiciclo positivo, no instante que ele apresenta semiciclo positivo, o outro lado do transformador é o semiciclo negativo. Então eu tenho aqui, olha, a onda senoide completa. Um lado do secundário do transformador apresenta o positivo, o semiciclo positivo, enquanto que o outro lado é o negativo. Num retificador meia onda, só há a retificação de um dos lados do transformador. Se eu ligo na saída, observe a forma de onda de saída. Olha a forma de onda de saída. Com o eletrolítico, tirei o eletrolítico, olha a forma de onda de saída. Com o retificador, onda completa, conforme vimos na explicação. Se eu deixo só meia onda, olha o que acontece. Está vendo? Meia onda, nós vamos ver a tensão contínua de saída, é contínua pulsante, olha. O semiciclo que foi retificado, ele aparece na saída. O outro semiciclo não aparece porque não passou pelo diodo, não tem outro diodo. Então os espaços aqui seria o semiciclo negativo da onda naquele terminal do transformador. Se eu coloco o capacitor, o diodo, quero dizer, diodo retificador, olha o que acontece. É a forma de onda de saída com os espaços preenchidos. Olha. Então, todos os semiciclos, o negativo e o positivo, aparecem na saída. Isso eu tenho sem o eletrolítico. Coloquei o eletrolítico, olha a tensão que aconteceu. Sem o capacitor eletrolítico, a tensão é contínua pulsante. Não tem filtro, ela não é contínua pura. Coloco o eletrolítico, olha, fica uma reta demonstrando que a tensão ficou contínua pura. Para uma explicação mais completa, você escreve para mim, o e-mail você já sabe, é este aqui, ajuda@profmichel.com. Você escreve para mim e eu mando para você por e-mail também as tensões que eu obtive aqui, mando também, envio também para você o circuito, o esquema, com os pontos de conexão, os pontos de medição, e você vai observar e vai aprender de modo mais completo o que acontece numa fonte de alimentação como esta aqui. Ela é simples, meia onda e onda completa. Você vai ter ali, eu mando para você por e-mail, as formas de onda e os valores de tensão que nós medimos. E além disso, uma explicação mais ou menos detalhada da fonte de alimentação, seu funcionamento e os pontos que nós tivemos de valores de tensão e formas de onda de saída.